Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O verso 11. Até o verso 17. Ô vó, ele não está. É o recado. Está dado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, até o 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nós recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus; se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim que nós, daqui por diante, a ninguém reconhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse mundo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que já se fizeram novas. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é a fonte de transformação do nosso coração. Cremos que o Senhor, tudo que tem para nos dizer, está escrito nela. Só que é impossível compreendê-la sem a ação do Teu Espírito em nosso coração, nos nossos olhos, na nossa consciência e falando através dos nossos lábios. Que nesta noite o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme e que algo do Senhor aconteça nas nossas vidas. É um momento de reflexão, é um momento de exame, é um momento de estarmos diante da mesa do Senhor, da ceia. É um momento de temor nos nossos corações. A gente não quer fazer isso de uma forma irresponsável. Pelo contrário, a gente está aqui compreendendo tão grande significado e com muito temor. Nós estamos diante da mesa do Senhor, vivendo a Tua igreja. Fala conosco nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está tratando com a igreja desse processo de uma vida nova que acontece a partir de um movimento espiritual, misterioso e transformador da graça de Cristo nas nossas vidas. Ele está dizendo que quem realmente nasceu de novo vai viver de um jeito diferente. Porque a primeira coisa que ele vai anular são os seus desejos pessoais, os seus anseios, os seus sonhos. A sua vida já não tem mais domínio sobre as decisões da sua vida, já não é mais uma consciência dele, o coração dele, já não são mais desejos particulares, mas ele passa a ser uma expressão de Cristo no mundo, e ele passa a mostrar Cristo para o mundo a partir da sua própria vida. Então ele vive de acordo com aquilo que Cristo é e de acordo com o que Cristo faz. Ele vai dizer no verso 15 que ele morreu por todos, então todos morreram. Ele está dizendo que em Jesus todos nós já estamos mortos, e o que nos faz termos uma vida
em Cristo, essa novidade de vida, e todos nós temos a mesma consciência. Ele morreu e ressuscitou, e hoje Ele vive em nós. Essa presença misteriosa de Jesus nas nossas vidas, que a ceia se torna um sacramento, um entendimento que quando a gente come do pão e bebe do cálice, é como se fosse a vida de Jesus nos invadindo, a vida de Cristo nos tomando, a vida de Cristo entrando em nosso ser. E é isso que ele está dizendo aqui. E no verso 17 ele é enfático sobre um rompimento, sobre um processo de divisão de vida, onde as coisas que a gente viveu em um tempo, a maneira como a gente falava, que a gente interpretava o mundo, a forma como a gente olhava para o outro, a forma como a gente construía a nossa própria vida, a maneira como a gente entendia as relações familiares, o jeito como a gente tratava o dinheiro, o jeito como eu olhava para o mundo, a maneira como eu enxergava a eternidade, é profundamente mudado, ou radicalmente mudado a partir de Jesus. E a gente começa a não viver mais desse jeito, as coisas velhas se passam, e uma novidade de vida se estabelece. E a novidade de vida é uma realidade em Jesus. Então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse processo de transformação que a gente pode chamar de conversão, a gente pode chamar de salvação, a gente pode chamar de regeneração, de novo nascimento. Mas o conceito central é que uma nova vida surgiu a partir do entendimento do Evangelho da graça em Cristo Jesus. Que gente morreu, que gente foi sepultada, que não dá para ter o mesmo jeito de viver ou a mesma forma de conduzir a vida depois do entendimento do Evangelho de Cristo Jesus que nos foi revelado de forma misteriosa e amorosa por Ele mesmo. Esse Evangelho nos transformou e Ele rompeu a nossa vida. A gente passou a ser alguém que vive como se nada tivesse existido antes. Tudo aquilo se tornou passado. Não há mais uma acusação. Paulo vai nos dizer depois em Romanos que já não há mais condenação pelos atos de rebeldia que cometemos contra Deus num passado antes do entendimento da graça de Jesus. E como essa transformação acontece? Como é o processo do Espírito no coração do homem? Ele acontece a partir de 3 características. A primeira é uma obra invisível. Ninguém consegue mensurar. Ninguém consegue cronometrar, tirar uma foto desse mistério do processo de regeneração, de transformação, de um novo nascimento. Paulo, em um determinado momento, vai definir o novo nascimento como um trauma, um milagre, a explosão de uma vida que acontece, mas é invisível. A gente não consegue ter um termômetro para medir, não dá para colocar uma régua que a gente vai dizendo quem está sendo e quem não está sendo transformado. É o Espírito soprando onde quer, não sabendo de onde vem nem para onde vai. De forma invisível, a graça de Jesus vai penetrando no coração, na alma, nos olhos. E dessa maneira paciente de Deus trabalhar, bondosa, uma graça perseverante, uma graça insistente que se estabelece nos nossos corações. E de maneira invisível, a gente vai sendo mudado, transformado pelo Senhor. O Espírito Santo vai agindo na gente. E a gente começa a perceber que a gente vai ficando diferente. Que paixões vão sendo cada vez mais diminuídas no coração. A gente vai percebendo que paixões que dominavam o nosso coração, mas eram contra o Evangelho, vão sendo cada vez mais esfriadas na alma. E um novo desejo de viver se estabelece no nosso coração. Um novo jeito de viver a vida. Uma nova paixão vai surgindo. Ambientes que antes eram tão agradáveis, tão satisfatórios, começam a ser ambientes que muitas vezes incomodam. Vocabulários
que eram utilizados de maneira tão comum, tão tranquila, que faziam parte da conversa diária, que estava na mesa. De repente a gente percebe que essas palavras já não devem mais dominar os nossos lábios. A nossa língua vai sendo dominada por um desejo e o nosso vocabulário vai mudando. As coisas que nós olhamos, aquilo que atrai os nossos olhos, de repente a gente começa a anular isso. E de uma maneira misteriosa e invisível, o Espírito de Deus trabalha. É nessa certeza que a igreja caminha. É nessa certeza que o pastoreio se estabelece em uma obra invisível do Espírito na alma das pessoas. Essa forma incontrolável de Deus em salvar o homem. A maneira amorosa, apaixonante de Deus em se encontrar com o homem. Esse Deus que de maneira invisível está trabalhando na vida de vocês de segunda a segunda. Eu não estou ditando a regra, eu não tenho domínio disso. Ninguém tem. Nenhuma igreja tem, nenhum ajuntamento, nenhuma instituição. É Ele, de forma invisível, trabalhando em gente que ainda não está aqui, que Ele vai trazer, que vai chegar. A segunda coisa é irresistível. Calvino é mais enfático quando ele vai dizer que existe uma graça irresistível no processo de transformação. Ou seja, é aquilo que a gente não consegue se afastar, é como uma sedução divina. Jeremias vai tratar do amor de Deus como um amor que seduz. Ele vai dizer que é como um peixe sendo fisgado. Quem já pescou sabe do processo de sedução que se estabelece numa pescaria. Se o peixe soubesse que o que espera por trás daquela comida que fica dançando na frente dele, ele nunca morderia aquele anzol. E muitas vezes é essa maneira de Deus nos pescar para Ele. Ele vai nos chamando e a gente quer ser agarrado por Deus. Quando Ele fala desse amor que constrange, a ideia é como se fosse sendo arrastado por uma correnteza. Eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos a idade do Felipe, lá em Campo Mourão tem um lugar, Canela deve saber, a usina, né? É um lugar onde nos finais de semana, quem não tem condições de ir ao clube, vai à usina. É o grande piscinão de ramos da cidade, né? Aquela loucura. E a gente ia para lá todo final de semana, meu pai levava o carro na barragem para lavar e algumas vezes nós saíamos como se fosse percorrer uma trilha, uma aventura. E nós saímos e eu me lembro que nós estávamos passando um rio que tinha uma correnteza. E de repente o meu pai me puxando pela mão e eu dando a mão, eu era um menino, eu escapei das mãos dos dois e a correnteza me levou. Meu pai desesperado mergulhou tentando me pegar, só que ainda bem que era raso, eu consegui sair, ele quebrou uma costela nessa brincadeira. Mas o que eu estou querendo dizer é que não havia em mim forças para resistir aquele impulso, aquela força do rio que me levou para o lugar que ele queria. O amor que constrange, essa graça irresistível, o amor irresistível, é esse pulsar de Deus, é esse movimento de Deus nos chamando para Ele. Que a gente não tem força em nós mesmos para poder dizer não. É esses olhos que se abrem como aquele ladrão, o ladrão não, soldado diante da cruz, e olha para Jesus e diz verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é o processo de transformação. Se você está conseguindo negar esse fogo de Deus na sua vida, esse inflamar de Deus na sua alma, esse desejo por Deus que toma conta, que de maneira inexplicável, a gente chora solitariamente, e a gente não sabe por que está chorando. A gente se arrepia e a gente não sabe por que está se arrepiando. A gente sente vontade de orar, de ler a Bíblia,
Isso é movimento de Deus, avivamento de Deus na alma da gente. Infelizmente, quem sabe com o passar dos anos, essas coisas vão esfriando. A gente já canta as canções sem saber o que canta, sem pensar na letra. Elas já não apaixonam mais. A frieza pode tomar conta do nosso coração. A gente chega num ambiente como esse e a gente já não se encanta mais com a beleza dessa relação com Deus. E a culpa disso é simplesmente de um coração que vai se afastando, de gente que não vai se deixando levar por essa correnteza amorosa do amor de Deus. Existe uma canção que está sendo muito cantada e ela é mais ou menos a ideia desse amor de Deus profundo, que é o ousado amor. Esse amor ousado, esse amor de Deus, que alguns tentam defini-lo como um ciúme, mas a palavra ciúme muitas vezes não é bem interpretada no nosso entendimento, mas é isso mesmo. Esse amor zeloso de Deus, esse amor que preserva a gente, esse amor que nos guarda em santificação, em transformação de vida, em consciência sã, com coração em paz, que nada pode arrancar. Isso é o novo, isso é nova vida. Esse amor protetor de Deus, guardador, que nos livra do mal, que livra os nossos pés da queda, que nos afasta do erro. Hoje pela manhã, tratava de um processo de sucessão pastoral e veio um assunto de um determinado líder. E tinha alguém na mesa que lembrou de um verso de Provérbios. E como aquilo foi assim duro ouvir aquilo, ao mesmo tempo profundo para mim, porque falava de um líder que havia caído, e ele lembrou de um texto em Provérbios que fala que aquele que cai em adultério é um tipo de gente que Deus detesta. Imagine só, esse amor de Deus, quando esfriado na alma da gente, nos permitir a queda, ao distanciamento. Esse amor que constrange, ele é preservador da nossa alma, do nosso coração. Ao mesmo tempo que é perceptível. Ou seja, dá para notar. Quem está do lado vê. O pai percebe que o filho fica diferente. A esposa percebe que o homem que ela se casou se tornou outro. Aquele homem que ela disse sim para ele no altar, antes de andar com Jesus, se tornou um outro. Ela se casou com um novo homem em Cristo Jesus. O homem percebe a mudança e a transformação nos olhos, na alma e no coração dessa mulher. É perceptível. O seu patrão tem que perceber. Essa cidade tem que perceber. Os seus amigos têm que perceber. As pessoas na universidade têm que perceber, jovem, que a graça de Deus te visitou e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? A gente precisa perceber. É perceptível na comunidade. A gente consegue compreender algumas ações extraordinárias de transformação no coração de gente que está se encontrando com a graça de Cristo Jesus. É invisível, é irresistível, mas é perceptível. A gente vai conseguir perceber na nossa própria alma o que a gente era e o que a gente está se tornando. Você nunca lembrou disso? Eu quero hoje refrescar sua memória. Eu quero que você se lembre o dia que você se encontrou com Jesus, ou o dia que Jesus se encontrou com você. Eu quero que você se lembre, o primeiro dia que você entrou numa igreja evangélica, pode ter sido essa, pode ter sido outra. Como você estava? Como era a sua vida? Quais eram os seus medos? Eu me lembro. O meu foi dia 17 de junho de 1997. Nessa semana, minha irmã, vasculhando os álbuns de fotografia da família, encontrou a foto do dia do meu batismo. Eu tinha
20 quilos atrás e 20 quilos a menos também. Tinha cabelo. Um moleque. E eu olhei aquilo. Eu estava saindo de viagem no momento que ela me mandou no WhatsApp. E a minha viagem foi a lembrança de tudo aquilo de onde Deus me tirou. O que Deus fez na minha vida. Eu lembro que eu entrei, foi num rio. Tinha chovido muito, o rio estava muito sujo. Eu entrei de muleta, 7 de setembro de 1997. Lembre-se desse dia, onde as coisas velhas se passaram e uma proposta de novidade de vida aconteceu. Ele te transportou da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do seu amor. Lembre da sua história. Lembre dos desafios, das lutas que você viveu, das lágrimas que você derramou, da presença de Cristo te confortando, te consolando e te conduzindo, guardando você. Você não chegou até aqui pelas suas próprias forças. Você não está aqui nessa noite porque você foi bom para estar. Você não vai seguir os próximos anos da sua vida cristã caminhando de forma adequada porque você vai conseguir a partir de si mesmo fazer isso. Tudo que acontecerá na sua vida é por causa da graça de Deus, que estará trabalhando diariamente, de maneira invisível, irresistível, mas perceptível. Amém? Eu quero só dizer como é o processo de transformação, para que a gente possa comer do pão e beber do cálice, sabendo do que Deus está fazendo na alma da gente. Pode jogar o outro, Léo. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que o amor de Deus nos atrai. É o que eu disse aqui. O amor de Deus nos atraiu em Cristo Jesus. Esse símbolo da serpente sendo levantada como instrumento de cura, que é um apontamento, um símbolo para aquilo que acontecerá na cruz. A cruz sendo levantada atrairá muita gente. A gente foi atraído por Deus. Deus te amou e chamou você para Ele. O Eterno te chamou. O Criador dos céus e da terra te atraiu. Gente insignificante, gente que não é lembrada por ninguém. Quem sabe gente que já foi esquecida pelos pais, gente que foi esquecida pelos melhores amigos, gente sem condição social, gente sem recurso, mas foi atraída pelo amor de Deus. O amor de Deus puxou você, chamou você para Ele. Ao mesmo tempo que o amor de Deus gerou em você a consciência do pecado. O amor de Deus mostra um Deus santo diante de um homem pecador, de um homem que por ele mesmo ele não vai conseguir satisfazer as exigências de Deus. Um Deus que, quando colocou o padrão para andar com ele, se tornou um grande não pode para a gente. Os 10 mandamentos é um não pode de Deus para a humanidade. Ele escreve não isso, não isso, não isso, não isso. O resumo de tudo é: vocês não conseguirão ser o tipo de gente que eu quero que vocês sejam, porque vocês pecam. E pecam por quê? Porque vocês carregam uma natureza pecaminosa. Essa consciência de um pecador. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. É tudo aquilo que você deveria ser e não tem sido. Pecado é quando eu não sou o amigo que eu deveria ser. Pecado é quando eu não sou o homem que eu deveria ser, o pai que eu deveria ser. Pecado é quando você não é o profissional que você deveria ser. Quando eu não sou o pastor que eu deveria ser, eu peco. Pecado não é somente um ato de afronta moral, de um escândalo bombástico que abala as estruturas. Pecado é aquilo que eu deveria ser e eu não consigo.
É o tipo de gente que eu deveria ser na segunda pela manhã e não estou conseguindo ser. É a maneira adequada que eu deveria tratar o profissional que trabalha na minha casa e eu não trato. E porque eu não trato da maneira devida, eu peco. É o alvo que se erra. Então o amor de Deus que nos atrai, ele gera em você uma consciência do seu pecado. Uma consciência desses erros inúmeros que você cometeu. E quer saber como isso é grave? Vamos para uma conta bem simples. Eu quero te transformar em um anjo nessa noite. Então vamos lá? Vamos pensar que a gente comete 3 pecados por dia. Uma conta boa, não é? Você peca 3 vezes por dia? A gente deveria orar, né? 3 vezes, né? 3 pecados por dia. Acordou de manhã, deu um chute na esposa, pecou. Saiu de casa, levou uma trancada no semáforo, falou que não devia, pecou. Chegou o final do dia, o trabalho não rendeu, você fez uma baita de uma murmuração, você pecou. 3 pecadinhos por dia é uma conta muito simples. Mas se a gente colocar isso no mês, dá 90. Se a gente multiplicar isso no ano, dá 1080. Eu dou uma batida nisso, eu vou arredondar para 1000. Se você tem 40 anos, você vai ter somente 40 mil pecados e por aí vai. No meu caso, estou quase completando 39 mil pecados. Se eu for quase um Miguel, um arcanjo. Mas a minha conta está muito maior do que isso. E aí eu vou chegar um dia diante de Deus, olhar nos olhos dele e vou falar bem assim: Deus, deixa eu entrar aqui. Porque eu vivi 70 anos e eu só tenho 70 mil pecados. É a consciência da nossa inadequação. E a consciência da suficiência de Jesus. Que a gente nasce de novo por causa dele. Então o amor atrai. Nos dá uma consciência, ao mesmo tempo gera o arrependimento. Arrependimento é concordar com Deus. Arrependimento é olhar para Deus e para a palavra e dizer que Deus está certo e a gente está errado. Quebra o orgulho. Arrependimento é humilhação. Arrependimento é a falência dos nossos argumentos. Arrependimento é o homem que chega diante de Deus e não consegue exigir nada porque sabe quem é. Quem eu sou para chegar diante do Eterno e dizer que Ele precisa fazer alguma coisa por mim? Eu sou uma falência moral aos olhos de Deus. Eu só tenho que chegar diante dEle e me arrepender pelo que sou e pelo que fiz. Quebrantamento, confissão de pecados. A igreja é lugar disso. Você confessa os seus pecados. Hoje é o dia. Hoje é o dia diante da mesa. Hoje é o dia de pensar em Cristo e confessar seus pecados. Confessar os seus erros. Hoje é o dia da gente confessar diante de Deus. De dobrar os nossos joelhos e num profundo quebrantamento, em lágrimas, confessar a Deus o que a gente não tem sido. A gente é pecador. E a gente está diante de um Deus santo que nos ama. E a gente tem que se arrepender, tem que se quebrantar e deixar com que o Espírito de Deus produza esse arrependimento, essa transformação, a santificação tão necessária nas nossas vidas. A igreja é lugar disso. A igreja não é lugar da exaltação do ego, um lugar de engrandecimento humano. Não, é o lugar de confissão de pecados. A gente vai fazer isso nessa noite. É dia da ceia. É dia de comer do pão e beber do cálice. É dia que os olhos devem estar cheios de lágrimas. É dia de quebrantar. É de dizer para Deus que a gente tem que mudar. Que a gente não pode ser o tipo de gente que a gente está sendo. Não é porque essa cobrança é uma cobrança religiosa de um sacerdote sobre você.
É porque você e o Espírito sabem o que precisa mudar. É você e o Senhor. É você e Ele, na sua jornada, na sua caminhada com o Senhor, na sua vida com Cristo. Deixar com que o seu coração seja quebrantado e transformado pelo Senhor. E quando isso acontece, a gente passa a viver um processo de volta para Ele, onde a limpeza do nosso coração acontece, onde Ele vai nos purificando, santificando. Não existe nada melhor do mundo do que colocar a cabeça no travesseiro e estar em paz com Deus, e em paz com o mundo, e em paz com o próximo. É não ter dívidas relacionais. É saber que a gente, mesmo diante das dificuldades, a gente não abandonou a fé. Mesmo muitas vezes sem ter força para orar, a gente, no silêncio, a gente orou. Ele limpa. E a condenação vai se dissipando, o sangue de Cristo vai se derramando, e a acusação do diabo vai se derretendo diante do sangue de Jesus, que vai limpando a alma, a consciência, o coração da gente. Essa limpeza do Senhor, que o perdão de Deus caia sobre a igreja nessa noite, que essa igreja seja limpa em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus santifique-nos, limpa as nossas vidas e a nossa alma, que a gente possa pegar do pão e do cálice nessa noite, com a certeza que estamos em paz com Deus e em paz com o mundo. Não há uma condenação, não existe uma acusação contra as nossas vidas, porque Ele nos limpou, Ele nos transformou. E por último, um processo permanente de mudança acontece. Essa obra inacabada, esse homem e essa mulher que estão a caminho, que estão sendo construídos pelo Senhor, que a cada dia estão sendo mudados, uma nova vida aconteceu, mas existe o amor paciente de Deus transformando, e a gente vai ficando melhor. Os pecados e os fantasmas de um tempo atrás já não são os de hoje. O comportamento que a gente tinha algum tempo atrás, a gente já não tem. Mas existem áreas da nossa vida que ainda precisam ser tratadas, trabalhadas pelo Senhor. Que Deus utilize a igreja como comunidade para nos aperfeiçoar. Que Deus utilize os irmãos ao meu lado para me ajudar a melhorar e a me transformar. Que Deus utilize os seus pais como um instrumento para transformar sua vida. Que Deus utilize os seus filhos. Quantas vezes os nossos filhos, crianças, nos confrontam dizendo verdades sobre a gente. E tem hora que isso é o próprio Deus dizendo de realidades no nosso coração que precisam ser transformadas. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui chegou no ponto final da sua vida, no último dia. Está todo mundo a caminho. Está todo mundo ainda. Vai chegar. A gente vai estar lá. Vai chegar o dia em que aquilo que é parcial se tornará pleno. Aquilo que enxergamos parcialmente, teremos a plenitude, enxergaremos por completo. Enquanto isso não acontece, a gente está caminhando, a gente está indo, a gente está crescendo junto, a gente está aprendendo uns com os outros, a gente está aprendendo a amar, a gente está aprendendo a perdoar, a gente está aprendendo a se entregar, a se doar, e a gente está indo, está indo. Vai chegar o dia que a obra vai acabar, e quando a obra acabar, a gente vai estar diante dele, prontos, totalmente perfeito, em um corpo transformado, de glória em glória, onde o pecado já não nos dominará. O corpo será perfeito, e a nossa alma tem que desejar esse dia, o nosso coração tem que desejar. O medo da morte foi dissipado,
Aqueles que estão em Cristo já não morrem mais. A gente está a cada dia a caminho do grande dia, onde as nossas lutas vão cessar, dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima, e nós estaremos sendo consolados pelo Senhor para todo sempre. Amém? Que a obra de Cristo Jesus, que a nova vida de Cristo Jesus, seja cada dia mais uma realidade na sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor e coloque-se em pé.